Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, a gente quer abordar hoje um assunto que já é cotidiano, né? Que são as eleições. Efetivamente, as eleições já foram iniciadas. Este ano, nós teremos eleições para deputado estadual, na Bahia são 63, deputados federais, na Bahia são 39, dois senadores, um governador e vice e o presidente da República. Então, o cidadão vai ter em sua decisão opções que são inúmeras. Para governador, devemos ter uns 5 candidatos, embora haja uma polarização envolvendo o atual governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. Ambos parecem dominarem todos os possíveis cenários e perspectivas de uma eleição se restringir a ambos. Os demais concorrentes não devem ter perspectiva mínima de enfrentamento. Para senador, na verdade, senadores, que serão dois, né, eleitos este ano, nós temos alguns candidatos, né, os mais dentro de uma perspectiva de vitória são o ex-ministro João Roma, ele que é do PL, o Ângelo Coronel, que é do Republicanos, Ângelo Coronel concorrendo à reeleição, como também concorrendo à reeleição o senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, e também pelo PT, o ex-governador e ex-ministro Rui Costa. Estes 4 devem confluir absoluta maioria das votações. Eu acho que a concorrência está entre os 4 para a eleição de 2. Para presidente da República, né, nós temos também aí uma realidade de polarização envolvendo o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo PL, e o Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT. Para deputados federais, aqui eu vou me restringir à região cacaueira, mais propriamente ao município de Itabuna, já que aqui tem a maior parte do eleitorado subaiano. Nós temos várias candidaturas de deputado federal e também várias candidaturas para o cargo de deputado estadual. Eu me lembro aqui de deputado federal, nós temos aqui o professor Guilherme Santos, o ex-vereador Solon Pinheiro, nós temos também aqui para federal o policial federal Cacá da Federal, enfim, tem mais outros nomes, mas no momento aqui agora a memória está me falhando, mas devem ter aí uns 8, de 6 a 8, tem também mulheres, né? A Tia Ró é candidata também pelo Republicano, pelo PDR, a pastora Adriana. Nós temos também para federal aqui a Mara do Abrigo São Francisco, ela concorre pelo PSDB. Então nós devamos ter aqui, só em Itabuna, entre 6 a 8 candidatos a deputados federais domiciliados em Itabuna. Candidatos com maiores expressões, que não são de Itabuna, mas são da região, a gente pode se restringir ao nome do Vinícius Ibram, ex-prefeito de Boiarema, e que é candidato também a deputado federal. Já para deputado estadual, nós temos um leque maior de candidaturas. Creio que devam ser de 10 a 12 candidaturas, destacando-se aquela que deverá ser a mais votada, que é a primeira-dama do município, Andréa Castro. Logo em seguida veio o atual deputado estadual concorrendo à reeleição, o Fabrício Pancadinha. E temos também aí a doutora Silvia, a médica Silvia Rodrigues. Temos também estadual a Carla Xavier, ativista ambientalista. Enfim, temos também o Robenilson, que é advogado, candidato. E mais uns outros que no momento aqui, o Nelinho também é candidato. Enfim,
Opções não vão faltar. São muitas opções para o eleitor não reclamar da falta de alternativas e optar pelo voto nulo, voto em branco e voto abstensivo. Uma coisa que eu acho assim esdrúxula, por conta de que nós temos, numa eleição, um processo que acontece de 4 em 4 anos. E as pessoas reclamam da corrupção, reclamam dos governantes que são ruins, reclamam dos políticos corruptos, enfim, reclamam de tudo, mas acabam não votando em ninguém. Como se todo mundo fosse ruim, como se não tivesse dentre os candidatos nomes que merecem e que engrandecem, né, a democracia. Temos sim. Nós temos bons candidatos, nós temos candidatos ruins. Você pode até conjecturar de que existe uma vertiginosa maioria de candidatos que são muito ruins. São candidatos corruptos, são candidatos parasitas, inúteis, medíocres. É fato. Pode acontecer de nós termos aí uma maioria vasta, uma coisa absurdamente grande de candidatos que são muito ruins. Mas em todos os segmentos sociais existem pessoas boas e pessoas ruins. Em qualquer que seja o ambiente, nós vamos ver, por exemplo, pessoas que pregam a palavra da vida, né, sobretudo os religiosos, mas que também matam, adulteram, roubam, assaltam, enfim. Nós temos também na área da medicina profissionais que formaram para salvar vidas, mas que também matam. Nós temos na área de segurança pública agentes de segurança que foram forjados, estão pagos para defender o cidadão, mas roubam, assaltam, estupram. Então, nós temos pessoas ruins impregnadas em todos os segmentos. Não há um só segmento onde você não tenha pelo menos uma história de contradição, seja da religião, seja da política, seja do comércio, seja da própria família. Muitas vezes você tem situações de família com a chamada ovelha negra. Eu conheço pessoas na sociedade que possuem, que são pessoas bastante direitas, pessoas éticas, honestas, sérias, mas que têm filhos que são ruins, que são inclusive criminosos. Então, é normal isso acontecer. A natureza humana ela é de uma complexidade tão enorme, tão gigantesca e descontrolada que não tem como você exercer domínio sobre filhos, sobre aliados, sobre empregados, sobre companheiros de trabalhos, enfim, sempre há a possibilidade de alguém destornar, de alguém sair daquilo que foi projetado pela escola, pelas regras empregatícias, pelas relações humanas. Sempre vão existir pessoas que são espírito de porco, isso é fato. Não seria diferente na política. Na política existem muitas pessoas que são inimagináveis em qualquer mínima possibilidade, por exemplo, de eu votar e apoiar. Não há possibilidade. Sabe? Todavia, eu também fico naquela difícil situação das opções que não são poucas. Por exemplo, para deputado federal agora, eu tenho no mínimo aí uns 10 amigos que são candidatos, todos merecedores do meu apoio e do meu voto. Mas, e na hora de decidir quem eu vou votar? Eu estou nessa dúvida. Né? Tenho muito bons amigos. Inclusive, a maioria absoluta não tem chance nenhuma de ganhar. Mas uma coisa eu lhe asseguro, eu não voto porque o sujeito vai ganhar. Eu não voto porque o indivíduo é tecnicamente diferenciado, embora existam outros também muito bons na qualificação parlamentar. Não, eu voto por um conjunto de situações. Eu acho que a questão de você ter da pessoa a credibilidade, de você confiar na pessoa, de você saber que a pessoa pode desempenhar um bom trabalho, pode até não ser um candidato técnico, um candidato didático, um candidato conhecedor 100% do parlamento, mas quando a gente elege um deputado federal, no Congresso Nacional, ele vai possuir para o assessorar pessoas que estão lá há 20, 30 anos e que têm domínio perfeito de toda a liturgia do parlamento. Então, a pessoa precisa primeiramente ter a sensibilidade humana, ter a responsabilidade de cidadania e poder tomar decisões de assuntos que ele pode até provocar, mas que vão ter profissionais, pessoas que estudaram, pessoas técnicas,
para ajudá-los a fazer com que o desempenho parlamentar esteja muito próximo do padrão de eficiência. Então, muitas vezes, a gente deixa de votar com alguém, porque, mas ele é semi-analfabeto, mas ele é populista, sabe? Ele não é advogado, ele não é jurista, ele não é administrador de empresa, e aí a gente acaba perdendo, né, a oportunidade de eleger alguém que vem, de repente, com uma proposta, com um projeto, com uma lei que vai mudar a vida das pessoas, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque, por outro lado, nós já assistimos várias situações de pessoas catedráticas, pessoas experimentadas, pessoas com currículo riquíssimo, mas que como vereador, como deputado estadual, como deputado federal e como senador não corresponderam às expectativas. Quem vai duvidar, por exemplo, da qualidade de alguns que já passaram? Eu quero até me furtar aqui ao meu direito de identificar alguns, até porque seria injusto em função de muitos, né, que estariam dentro desse contexto, mas existiram muitos que nós acreditávamos que seriam assim o diferencial, né, que chegariam e fariam a diferença em função do que a gente tinha de conhecimento do currículo, né, enfim. Por outro lado, também já tivemos gratas satisfações de pessoas que a gente não votaria, que a gente não confiaria, que a gente não daria nenhum crédito, mas que se revelaram muito importantes, muito de bom senso para o exercício do parlamento e do poder executivo. Portanto, é uma complexidade muito grande, mas o que não pode existir é a desculpa de que não vai votar porque não tem opções. Não vai votar porque todos os políticos são ruins. Não vai votar porque, né, a classe é muito degenerativa, muda muito de opinião, né? Você tem aí situações no âmbito municipal de indivíduos que são eleitos vereadores e que acabam puxando tanto o saco do prefeito que deixam de ser vereador do povo para ser virilhadores, ou seja, andam sempre pendurados na virilha do prefeito e acabam negligenciando naquilo que é a premissa da função parlamentar municipal, que é cuidar do povo, cuidar do patrimônio público, se pronunciar sobre os acontecimentos de interesse popular, fiscalizar o executivo, elaborar leis, pugnar por pedido de providências e requerimento no sentido de aperfeiçoamento da questão urbanística. Enfim, os vereadores acabam se prestando, quer dizer, este tipo de vereador, se prestando ao papel ridículo de estar mais ali como um boneco de ventríloco do prefeito ou um marionete, alguém que apenas está ocupando espaço para, no final do mês, obter um subsídio que não é pequeno. O município deve gastar aí por mês mais de R$100 mil por cada vereador em Itabuna. O custo de cada vereador para o município de Itabuna não é menos de R$100 mil por mês. Então esse dinheiro, em sua maioria, é muito mal aplicado por conta do protagonismo de políticos que estão lá apenas para se locupletarem do poder. Mas existem as boas intenções, existem as boas atuações. E nós temos que separar o joio do trigo, porque é assim todo o processo democrático. Nem sempre ganha o melhor, nem sempre ganha, às vezes, aquele que foi da vontade da maioria. E isso acontece muito, sobretudo nas cidades que não têm segundo turno. Vou dar um exemplo da cidade com 100 mil eleitores, 100 mil eleitores. A cidade tem 170, 180 mil habitantes, mas o eleitorado é de 100 mil. Aí vai para a disputa um leque de candidaturas, 10 candidatos a prefeito, dos quais 4 são competitivos. E aí o sujeito acaba sendo eleito com 20 mil votos, porque o segundo teve 19 mil, o terceiro teve 15 mil, o quarto teve 12 mil, os demais fecharam a conta em 100 mil eleitores, mas o eleito obteve apenas 20 mil votos dos eleitores. Eu não estou me referindo ao universo das pessoas moradoras daquele município, que dentro dessa minha explanação seriam 180 mil habitantes. Então, de 180 mil habitantes, apenas 20 mil decidiram quem é que vai governar para toda a comunidade. É uma coisa meio difícil de você entender como vontade popular, porque 20% de um eleitorado, dentro de um contexto demográfico de 180 mil pessoas e de 100 mil eleitores, nunca
em matemática, que é exata, corresponderá à maioria da vontade popular. Mas o processo é esse, o indivíduo acaba sendo eleito por uma minoria, 10% da população no máximo, enfim, em média, mas foi eleito, democraticamente eleito. O outro problema nesse contexto, e aí eu estou me referindo à eleição municipal, é que muitas vezes o indivíduo é eleito pelos 20 mil eleitores, ou seja, para administrar interesse de 180 mil habitantes da cidade, mas ele já chega no poder engessado, porque para ser eleito ele teve que fazer coligações com partidos. Aí cada partido tem, na divisão do bolo da administração, 2, 3 secretarias, né? Os partidos já vão dominando o feudo que deveria ser do prefeito. Então ali, se tem 20 secretarias, o prefeito já chega ali engessado com 10 secretarias, porque ele contou numa coligação com a adesão de 10 partidos políticos. Cada partido vai ter a secretaria, pelo menos é lógica, né? Porque alguns partidos levam mais de uma secretaria e outros nem secretaria possuem ou vão possuir. Mas, em tese, numa eleição de um prefeito eleito com 20 mil votos, você tem ali, e numa coligação de 10, no caso 11 partidos, 10 no mínimo levam metade do governo, 10 secretarias. Aí você tem, dentro do que sobrou, outra realidade dramática para o gestor, que é o financiador. O sujeito investiu, porque para eleger prefeito numa cidade com 100 mil habitantes hoje, o custo de uma campanha gira em torno de 6 a 12 mil reais, milhões, de 6 a 12 milhões de reais. E ninguém vai investir 6 milhões de reais para dentro de um período de 48 meses ter uma renda de no máximo R$500 mil. A conta não fecha, né? A matemática aí não é exata. Ninguém na sã consciência vai pegar de si 500 mil reais, pagando à vista 6 milhões de reais no mínimo. Aí é onde entram os financiadores, os patrocinadores, os colaboradores, e dentre estes alguns dão 500 mil, alguns outros dão 600 mil, 1 milhão, mas não dão simplesmente porque o candidato é bonzinho, o candidato é o melhor, o candidato é mais qualificado. Dão por uma permuta. O cidadão vai financiar a candidatura de um prefeito com 500 mil reais, mas ele vai querer o lixo. Vai querer ser o fornecedor da limpeza pública, cujo contrato numa cidade de 180 mil habitantes é em torno de 2 milhões de reais por mês. Então ele investiu 500 mil numa campanha, mas mensalmente ele vai obter ali uma renda para a empresa que vai operar o serviço de limpeza pública, 2 milhões por mês, né? E assim sucessivamente outros tipos de atividades e de fornecedores da municipalidade. Aí tem o construtor, aí tem o fornecedor de equipamentos para o setor de saúde pública, para a educação, enfim. É muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro aplicado numa campanha e o sujeito é eleito sem poder ter autonomia. Tem muitos prefeitos que possuem secretários que ele não aguenta ver a cara do sujeito, não suporta o sujeito, mas ele é obrigado a manter na secretaria porque teve apoio do partido que, se por acaso romper, ele vai ter dificuldade na reeleição. Outras vezes o cidadão, se romper, como está sabendo de muitas coisas que devem ser ocultadas, ele acaba sendo refém de um próprio aliado, ou supostamente aliado, ocupando um cargo de primeiro escalão. Então, dentro desse contexto, existem muitas coisas que não são do conhecimento público. Aí, quando você vai para a eleição estadual e nacional, não muda a situação, a regra é a mesma, né? Hoje, na eleição de presidente, o investimento é de mais de 100 milhões de reais. Em situações que são denunciadas, chega até a R$1 bilhão. É muito dinheiro envolvido na campanha de presidente da República, né? Para governador não é diferente, né? Você vê que os candidatos eles se transportam nos municípios de helicóptero, de jatinho particular, e tudo isso é muito caro, né? Depois tem a questão do marketing, o pagamento de assessores, de aluguéis para comitês, enfim, é um
custo muito alto, embora nós tenhamos mais de 5 bilhões de reais do chamado fundo de campanha eleitoral, o que chega a ser insignificante, irrisório, dentro do contexto que efetivamente é gasto numa campanha, embora seja dinheiro é dinheiro bastante, quando a gente observa que este dinheiro falta para a saúde pública e para a educação, dentre outros fatores importantes para a qualidade de vida de um povo. Então nós estamos diante de uma situação em que a decisão do eleitor é importante para discernir, primeiro, sobre o que efetivamente vai poder resultar da sua votação. O que não pode, de jeito nenhum, é o eleitor se abster. Pegar o domingo, dia 4 agora de outubro, pegar o domingo e ir para a praia, ir para a roça, ou simplesmente ficar em casa assistindo o filme. Isso é de uma irresponsabilidade, chega até a ser pior do que quem vota em ladrão. Eu prefiro o eleitor votando em ladrão do que não votando em ninguém, porque é uma oportunidade que o eleitor tem de mudar a realidade do Estado, do município, do país, e eles preterem tudo isso por um momento de entretenimento que ele poderia ter no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, embora a eleição seja de 4 em 4 anos. Esse é o perfil do eleitor, mas no próximo bloco eu vou falar mais um pouco sobre o que é efetivamente a gente ter que analisar cada candidato. Não deixar que o nosso voto vá para alguém que vai posteriormente funcionar no parlamento ou no executivo como nossos verdugos. Esse assunto a gente deixa para o próximo bloco, que virá logo em seguida, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. É isso aí, gente. Estamos de volta. Este é o programa Olho no Olho aqui pela TVI com Val Cabral. Bom, nós abordamos no primeiro bloco, assim, generalizadamente, a situação de candidaturas, de candidatos e de eleitor. Nós vamos tentar agora, nesse segundo bloco, falar um pouco sobre o que significa o indivíduo candidato. Nós temos dentre as candidaturas, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, algumas propostas que não são efetivamente para serem eleitas. São candidaturas colocadas mais como vitrine para eleições subsequentes. Muitos candidatos a vereadores, seja em Itabuna, seja em Ilhéus, seja em Salvador, Conquista, enfim, nas grandes regiões eleitorais, são candidaturas que funcionam mais como um aperitivo. As pessoas colocam o nome para verem se na eleição subsequente, ou seja, eleições municipais, o tamanho é para prefeito, para vereador ou vice. A maioria é para vereador. Nós sabemos de candidaturas de pessoas que não tiveram 200 votos, mas que agora são candidatas a deputado estadual, deputado federal, e é legítimo, e é até importante que isso aconteça, que ocupe espaço. Eu tenho uma teoria de que ruim é não participar, né? Mas não se elegeu vereador, não teve 200 votos, quer ser deputado federal? Não. Ninguém é inocente para achar que aquele indivíduo acredita que será eleito. Não. Mas algumas situações requerem que realmente haja participação. E ninguém sabe, de repente o resultado pode surpreender, não é isso? Se entrar no gosto popular, uma ideia que realmente impacte a comunidade. Eu vou citar um caso, eu poderia citar muitos, mas eu vou citar um caso. O professor Guilherme Santos. O professor Guilherme Santos já foi candidato a deputado federal há uns 35 anos atrás. Na época ele teve 1.800 votos, o que seria hoje equivalente aos 10 mil votos. Uma votação expressiva, porque o candidato tem 10 mil votos nas condições de penúria, nas condições difíceis, né, que nós sabemos a que está submetido o professor Guilherme, ter 10 mil votos é uma vantagem fantástica, né? Tem ali um protagonismo de liderança inquestionável.
Só que dessa vez ele vem com a ideia que tem suscitado o debate, a discussão, que é justamente o retorno, né, do movimento de criação do Estado Bahia do Sul. Ele é o coordenador. O coordenador já foi lá no passado José Dervan, doutor Hamilton Gomes, o médico, mas atualmente o coordenador do projeto de criação do Estado Bahia do Sul é o professor Guilherme Santos. Ele é candidato a federal. E eu perguntando para ele, professor, ele está no Partido Republicano. O Partido Republicano deve ter uns 5 ou 6 deputados federais atuais, todos candidatos à reeleição. Todos vão gastar em torno de 5 milhões de reais e o professor Guilherme sequer tem 50 mil reais. Ou seja, é uma disputa desigual, né? E aí eu converso com ele e falo, Val, eu sei das minhas limitações. A minha luta é para ser, no mínimo, o segundo suplente. Porque, eventualmente, sendo eleito o Flávio Bolsonaro e ou o ACM Neto, a perspectiva é de que 2 deputados, no mínimo, do republicano, serão nomeados ministros e ou secretários. O que significa dizer que eu, na segunda suplência, posso efetivamente tomar posse como deputado federal. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, os candidatos também vão disputar eleições majoritárias nos municípios, o que significa dizer que no mínimo 2 poderão ser eleitos prefeitos 2 anos depois. E aí eu assumo para deputado federal. Essa lógica dele já aconteceu em muitas situações, muitas. Inclusive aqui próximo de Itabuna, e Itabuna também, nós tivemos várias situações, tanto em mandato de vereador, quanto de deputado federal, deputado estadual. São muitas as situações, isso é fato. E eu falei para ele, mas aí, professor Guilherme, para você chegar a 15 mil, 20 mil votos, você tem que ter alguma coisa que seja motivacional, que as pessoas se interessem a serem envolvidas. E ele falou, dentre alguns projetos que eu tenho, eu acho que o mais impactante é justamente a proposta de criação do Estado Bahia do Sul. E eu falei, mas meu irmão, dividir a Bahia talvez não seja de bom agrado da população. O primeiro não é dividir a Bahia, é fazer mais Bahia. Aí, tecnicamente, ele me explicou que, ao criar o Estado Bahia do Sul, a região sul e extremo sul do estado, com parte do centro-oeste, vão ter direito, todo ano, a obter recursos de 3 bilhões de reais, que é o valor mínimo, porque esse é o valor que recebeu no ano passado Roraima. Roraima tem 18 municípios e 780 mil habitantes. Só a região a micro-região do Cacau, possui 41 municípios, ou seja, mais do dobro do estado de Roraima, e 1 milhão e 800 mil habitantes. Então ele está indo em busca de pelo menos 10% desse eleitorado, referindo-se apenas à micro-região do Cacau. Com 18 mil votos, num partido que normalmente tem o segundo suplente com essa votação, ele está tentando ver se consegue essa visibilidade através da vitrine que é o Estado Bahia do Sul. É claro que tudo isso é teoria, mas é muito importante a participação do Guilherme nesse processo, porque a candidatura e o teor das suas argumentações acabam ecoando nas autoridades estaduais que decidem sobre verbas e obras no mapa da Bahia. E como a região do Cacau é menosprezada historicamente pelo núcleo de poder governamental, é preciso que pelo menos uma voz surja e diga, olha, há uma insatisfação. As pessoas das regiões sul e extremo sul estão insatisfeitas. Porque somente Itabuna contribui com mais de 20 milhões de reais mensais para o fisco estadual, e aqui se vê obra de 20 milhões de 20 em 20 anos. Então é preciso que haja uma correção, uma recompensa, até porque não faz muito tempo, há 4 décadas atrás, o orçamento do Estado dependia quase que totalmente dos impostos advindos das exportações de cacau. Eu, inclusive, recentemente eu tive num evento de uma palestra do ex-ministro Aldo Rebelo. Estavam presentes lá deputados federais, eu fui inclusive o cerimonialista, e eu gostei muito de uma fala do deputado federal Leo Manto, ele que é da região aqui, de Jequié, mas tem votações expressivas, Itabuna, Eunápolis, Ilhéus. Em Ilhéus ele deve ter uma votação
creio que mais de 10 mil votos, pelo menos essa é a expectativa. Pois bem, ele fala uma coisa lá que ratifica essa convicção. O Estado dependia inteiramente das verbas oriundas da exportação do cacau, porque eram quase 70% dos recursos estaduais advindos justamente da região do cacau. Hoje, essa contribuição mal chega a 2%. Mas o que é que tem de recompensa para uma região que foi vítima do crime da vassoura de bruxa? O que é que o governo federal e o governo do estado têm feito nessa região? Você pontua e chega no número que corresponde aos dedos da palma da mão. Você tem aqui a ampliação do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o hospital de base em Itabuna. Você tem a construção da ponte estaiada de Ilhéus, cuja verba de 70% foi advinda do governo de Bolsonaro, ou seja, do governo federal. O governo municipal entrou com, acho que, 2% ou 3%, e os demais, 27%, 28%, foram oriundos dos cofres estaduais. Você tem mais algumas obras, mais asfalto, sabe? Muito pouca coisa. Porque o resto tudo foi feito com recurso advindo do cacau. Universidades, escolas, estradas, tudo feito, sabe, com recursos que foram do suor do trabalhador rural, do fazendeiro e do povo subaiano e extremo subaiano. Isso é fato. Então, quando mais a região precisou da mão amiga do Estado, o Estado teve essa região como patinho feio. E muito pouco tem feito por aqui. Então, por isso que é importante candidaturas como a do professor Guilherme Santos, porque leva o recado, diz, olha, há um movimento em Itabuna, Ilhéus, na região do Cacau, Boiarema, enfim, reivindicando o retorno do projeto, porque ele já está no Congresso Nacional, passou já pela Comissão de Cidadania e Justiça, a reivindicação é para voltar a tramitar no Congresso Nacional o projeto de criação do Estado do Bahia do Sul. Sabe o que significa isso? Significa um despertar para as autoridades do núcleo de poder do Estado. Né? Olha, nós temos que investir na região, que é para não fazer com que esse movimento tenha um crescimento, porque a insatisfação das pessoas é muito grande. Você quase que não vê investimento do Estado aqui. A segurança pública é deplorável em todo o Estado, imagina no sul da Bahia. O que acontece em Unápolis é uma coisa absurda. Os crimes acontecidos em Unápolis são coisas de períodos medievais. Você tem ali decapitações, esquartejamento, sequestros, com corpos que são mutilados e filmados, cuja fita é enviada para as redes sociais, para a família. É uma coisa bizarra, uma barbárie que a gente não pode aceitar, a ausência do Estado para resolver o problema. Porque o crime não pode ser superior ao aparelhamento de segurança pública estatal. Nunca em lugar nenhum. El Salvador é um exemplo. Um país menor do que Sergipe, que era dominado pelo crime, onde ninguém queria visitar aquele país, justamente porque a sociedade estava impregnada de bandidos e a ousadia era tão grande que eles se tatuavam. A tatuagem no corpo dos bandidos era como uma credencial, como se fossem os intocáveis. E aí o Bukele, presidente atual, chegou e mudou tudo. Mudou a legislação, o Código Penal do país, construiu presídios enormes, tem um que é o maior do mundo. São mais de 40 mil encarcerados, sem as condições que, por exemplo, são propiciadas no Brasil. Lá em El Salvador, o preso não tem direito sequer a um colchão. Eles dormem em beliche de 3 andares, no ferro, sabe? Não tem travesseiro, a roupa é toda branca, enfim, é uma coisa... A alimentação não tem a chamada mistura, né? Lá a comida é baseada em arroz e feijão, e tem alguma coisa lá de proteína, e aí quando falam por que isso acontece, não é que é para não ficarem fortes, é só para mantê-los vivos, porque mataram muitas pessoas, estupraram, sequestraram, então não tem que ficar forte aqui. Aqui, nesse presídio, não é lugar para as pessoas estarem saindo daqui marombados, fortes, porque aí vão ser mais perversos na rua. E aí o presidente disse que os presos só vão comer frango lá e carne
quando todo o povo de El Salvador estiver comendo frango e carne. Ou seja, aí a gente faz a assimilação e vê que o presidente daqui, numa das suas muitas demagogias, prometeu picanha. O povo não está comendo ovo, o povo está comendo osso. E lá no presídio estão comendo frango. Preso no Brasil come frango, come carne, mas o povo que está liberto, o povo que está livre, sabe, infelizmente não tem essa mesma qualidade alimentar. Então, candidaturas que pugnam por um sistema mais rígido, um combate à criminalidade, né? Um governo que seja voltado efetivamente para cuidar do cidadão, é o que a gente vai poder decidir nas escolhas que faremos dentre os candidatos a deputado estadual e federal, porque muito mais importante do que eleger presidente e governador é eleger senador, deputado federal e deputado deputado estadual. E vou dizer por quê. Toda vez que a gente elege uma maioria de deputado estadual, é ela que vai decidir quem serão os nossos desembargadores, quem serão os nossos conselheiros do Conselho do Tribunal dos Municípios, né? Do Tribunal Eleitoral do Estado, desses penduricalhos de fiscalização que não fiscalizam nada, mas que são cabide de emprego, de salário de 70 mil, 80 mil, e que normalmente os nomeados são apadrinhados do governador, mas são endossados pela Assembleia, cuja maioria de deputado estadual é quem vai votar em quem o governador quiser colocar lá no TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, tanto que uma enfermeira, esposa do então governador Rui Costa, é hoje integrante do Tribunal de Contas do município, a enfermeira. Porque nada contra a enfermagem, mas a enfermeira tinha que estar dirigindo um hospital, um ambulatório, um posto de saúde, alguma coisa ligada à saúde pública, e não cuidando, né, de assunto que é de matemático, de administradores, né, de pessoas de setor de finanças, de contabilidade. Uma aberração, uma coisa absurda, mas que foi consequência da causa do voto. Então, quando a gente elege um deputado que é bajulador de governador, um deputado que já deu sinais de que não tem autonomia, e a gente vai e reelege, ajuda a reeleger, nós estamos, na verdade, sendo masoquistas eleitorais. Nós estamos gostando de apanhar. Nós estamos votando no verdugo. É como o negro que é a favor da Ku Klux Klan, que é um grupo de racistas nos Estados Unidos, que ainda existe, infelizmente. É como o judeu que acha simpático tudo que foi feito pelo Adolf Hitler, né, que matou mais de 6 milhões de judeus, mas ainda é possível que existam judeus que sejam favoráveis ao nazismo. É possível, tudo é possível, né, no gênero humano. Mas é uma incongruência, é uma coisa incoerente, é uma coisa que não tem contexto lógico. Então, por que a gente deve votar em pessoas que estão lá sendo bajuladoras, né, marionetes do governador? Sobretudo um governador ruim. Que a Bahia é recordista no que você imaginar de segmentos humanos ou de serviços públicos. Nós temos aqui um dos piores índices de serviços educacionais, de saúde pública, de infraestrutura, de economia. Aqui as coisas não estão funcionando. O governo tomou, em pouco mais de 2 anos, mais de 30 bilhões de empréstimos internacionais, comprometendo o orçamento para o próximo governo, e você não vê resultado disso. Porque 30 bilhões é dinheiro suficiente para resolver todos os problemas do estado da Bahia. E você não tem um só problema solucionado, muito pelo contrário. Cada ano as coisas se agravam. E aí fica a indagação, para onde foi tanto dinheiro? No ano passado foram mais de 6 mil assassinados na Bahia, enquanto que no Rio de Janeiro não chegou a 3 mil. Na Bahia se mata muito mais gente, mais do dobro de pessoas, do que o que é registrado de homicídios no Rio de Janeiro, que sempre foi o estado mais temido deste país. Quando você vai na educação, o governador cometeu o despautério de dar uma declaração tão estapafúrdia, uma coisa nojenta, uma coisa estúpida,
que deveria ser motivo do eleitor ressarcir qualquer possibilidade, rechaçar qualquer possibilidade de apoio e voto em Jerônimo. Ele disse que o culpado do aluno ser reprovado é a escola, é o professor. Quer dizer, o indivíduo vai para o colégio, o moleque vai para o colégio, jogar bolinha na professora, jogar carteira na professora, cantar e dançar músicas funk, músicas obscenas e degeneração feminina. O sujeito vai brigar, vai fumar maconha, vai vender maconha, não estuda, acaba sendo reprovado e o culpado é a vítima, o culpado é o professor, o culpado é a direção da escola. Só na cabeça de um governador estúpido, e olha que ele é professor, sabe? E olha que ele é professor. Veja a qualidade de ensino público na Bahia, uma coisa deplorável, uma coisa inaceitável, e ainda assim ele quer permanecer governador. E o pior é que ainda assim tem gente que vota nele. Aberração também, uma coisa puxando a outra, porque também tem a ver com você ter que rejeitar candidaturas ruins. O Lula falou que o culpado na questão das drogas, o culpado é o viciado, né? O traficante é vítima do viciado. Olha que aberração, que coisa demoníaca, coisa satânica. Um presidente da República declarar que o traficante é vítima do viciado. Quer dizer, não existe lógica nisso. É uma coisa tão estúpida, uma coisa tão inimaginável dentro de um conceito do aceitável para um indivíduo que é a maior liderança, né, o maior servidor público de um país, abrir a boca para falar essa besteira, essa coisa insana. E o pior é que ainda tem gente que vota nessa coisa aí. Então é difícil a gente entender isso como lógico. Então é por isso que é importante nós termos cautela, sabermos escolher direito, sabermos que aquele voto corresponderá a consequências que virão nos próximos 4 anos. É importante que nós entendamos que o voto é uma arma perigosíssima, mas que pode impedir justamente a violência. É importante que nós tenhamos consciência de que aqueles poucos minutos que nós teremos numa fila e poucos segundos na digitação dos números de candidato a deputado estadual, deputado federal, senadores, governador e presidente serão importantes demais para o Estado que nós vamos querer, o país que nós vamos ter. Ou nós tenhamos essa consciência ou permaneceremos sem direito de reclamar. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Bom, como parece que o Vinícius, né, a equipe técnica dormiu no ponto, a gente permanece falando justamente dessa responsabilidade que o eleitor tem que ter. Porque depois a gente não vai poder reclamar. Nós vamos ter diversas situações em que o eleito vai fazer o contrário do que foi falado, não vai cumprir o que prometeu. O candidato vai prometer programas de combate à fome e vai cuidar somente da fome do seu feudo, o enriquecimento familiar. O sujeito vai prometer escola de qualidade e vai usar o recurso exclusivamente para engrandecer o seu patrimônio, às vezes até sendo proprietário de escolas e de faculdades. Então é preciso que nós tenhamos cuidado, cautela absoluta, porque muitos mentirão, muitos enganarão, mas cabe ao eleitor o discernimento, saber separar o joio do trigo, porque se nós não tivermos essa capacidade, nós seremos vítimas de nós mesmos, porque ninguém vai nos obrigar a votar em quem quer que seja. Na urna é só nós e a máquina não tem monitoramento. É a máquina e a sua capacidade de digitar nas teclas os números que serão os diferenciados, aqueles que vão poder propiciar ao eleitorado, ao povo em geral, melhores condições de vida. Ou a gente tem esse discernimento, ou permaneceremos sendo governados por bandido do colarinho branco. Pois bem, gente, diante de tudo isso, o que nos resta é acreditar que dias melhores virão. Mas tudo depende só de nós, né? Espero ter contribuído para que as pessoas tenham consciência de que separar o joio do trigo nessa eleição será de uma importância vital para os próximos 4 anos. Portanto, muito obrigado a todos que estão sempre nos prestigiando com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida.